Oi, pessoal! Hoje nós temos uma convidada ilustre, maravilhosa, a mamãe da Suzane, que é a Júlia Pereira. Ai, gente, que honra estar aqui com essa mulherada poderosa! E nós estamos com a doutora Ana Boltempo. Oi. E a doutora Laís, que é anestesista, que vocês já conhecem de outros programas, e que voltou para nós termos mais uma conversa sobre a anestesia no parto. Porque antes da anestesista chegar ao parto, a Júlia vai contar como é que foi esse período de gestação e a parte final, quando foi a hora de dar à luz. Sim. Como é que foi esse momento? Bom, doutora, assim, eu durante a gestação me preparei bastante para ter um parto normal, sempre foi o meu sonho. Fiz fisioterapia pélvica, né, fiz toda a preparação. E aí daí quando comecei a ter as contrações e tal, e aí começou tudo muito rápido. Eu até tinha um aplicativo que a gente ia controlando, assim, né, a frequência das contrações. Aí, tipo, o doutor falou, ó, fica um pouquinho em casa, vamos ver como é que vai. Bom, aquilo foi super rápido, questão de 2 horas eu já estava na maternidade. 2 horas? 2 horas, sim, porque estava muito frequente a contração. Você começou a ter a contração e começou a monitorizar. Sim, porque geralmente demora, né? 2 horas, porque é o primeiro parto, nossa! nossa! Sim, só que assim, até eu tava em Alphaville, e aí a gente no carro, tava minha irmã gêmea ela até conseguiu acompanhar o parto, depois eu conto, e o meu marido, né? E aí o meu marido dirigindo e ela controlando, só que vinha aquela dor, até eu não sabia como é que seria, assim, vinha uma dor aqui da lombar, assim, eu me contraía inteira, aí soltava, tipo, e aquilo começou a ficar cada vez mais frequente, assim, intervalo de segundos, assim. Nossa! Falei, gente, não dá, né? Eu fiquei daí, sei lá, 1 hora em casa e a gente já foi pra maternidade. Aí daí cheguei lá, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Nossa, 4. do primeiro parto. Bastante, né? Bastante, só que eu você achei chegou que lá? ia ser... Isso era umas 6 da tarde, por aí. E eu achei que ia ser rápido, assim, eu falei, não, vai dar tudo certo. Só que assim, eu tive alguns imprevistos. A fisioterapeuta pélvica que me acompanhou na gestação, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência 2 dias antes. Ela falou, Ju, não vou conseguir te acompanhar e tal, né? Deu, meu Deus, tudo bem. E assim, até vi outras, só que eu já tava com uma confiança nela, assim, sabe? Eu queria que ela me acompanhasse. Né? Aí daí no último, assim, um dia antes, né? Porque eu tava 41 semanas, eu já não sabia quando que ela ia vir, né? Aí eu vi uma outra enfermeira, gostei bastante dela. No dia, o marido pegou Covid. Nossa! Eu falei, gente, vou ter essa sozinha, né? Porque o que obstetra é maravilhoso também, só que ele chega depois, né? Chega depois, Geralmente sim. ele chega depois. E aí até o Dr. Felipe Lazar, ele falou, não, eu vou te acompanhar desde o início e tal. Ele chegou lá, só que eu queria mais um apoio, assim, tipo, pros movimentos e tal, porque eu queria o parto normal, né? Daí ele encaminhou uma enfermeira, a Ana, que, nossa, foi maravilhosa, assim, me ajudou muito. Ela chegou, porque eu queria tudo natural, assim, eu por mim não levava anestesia, né? Eu tava tentando. Olha, eu já ouvi essa história várias vezes. Já tô aqui. Várias vezes. Não, e aí você acredita que, tipo, eu tava lá super focada, né? Já, tipo, me concentrando, falei, eu quero sentir todas as dores, tudo. Deve estar achando que eu sou louca, né? Não, eu sei, a gente... especial, eu me preparei tanto, eu sabe? imagino. Eu falei, não, quero viver muito esse momento. E aí vinham me oferecer às vezes, sabe? Tipo, agora, vamos tomar anestesia? Eu falei, só que não era anestesista, acho que era uma enfermeira. Eu falei, não, mas eu não quero, né? Eu ainda tô bem. Ah, não, você não vai aguentar e tal. E meu marido falou assim, amor, não escuta ninguém agora, né? Eu sei que você vai conseguir e tal. Porque, assim, nesse momento, tu precisa de um apoio moral, sabe? Tipo, né, assim, você vai conseguir mais um pouquinho. Porque eu acho que deve ter até o momento certo, né? Assim, da anestesia pra quem quer o parto normal, pra não ir pra uma cesárea. Muito porque não tem muito hora pra gente iniciar a anestesia, tá? Então, assim, a anestesia pro parto, né, é uma coisa que ajuda muito a mãe, né? Esse que, às vezes, não é um erro, né? É uma escolha e tal. Mas a própria analgesia chama analgesia, né? Quando a mãe quer ter o parto normal, né? Então, o que acontece? A analgesia, ela vai proporcionar um alívio.
Só que isso vai impulsionar o trabalho de parto, vai ajudar ela, porque quando a gente está com dor, a gente faz uma contração no intuito de pressionar mais a musculatura e não de relaxar. E nesse momento em que a gente está no processo do parto, a gente precisa de um relaxamento daquele assoalho pélvico, que é onde os ossos vão mudando a conformidade anatômica, os músculos vão fazendo uma alteração anatômica para que aquele bebê possa fazer a passagem. Então, a anestesia no parto em si, ela é muito positiva, né? Não é um erro da paciente não querer fazer, mas às vezes tem essa concepção de que, eu vou dar conta. Não é que não vai dar conta, mas é um grande aliado. Né? É um grande aliado. Por quê? Até para o período expulsivo, por exemplo, né? Que é bem aonde o bebê está passando. Se você está com aquela musculatura muito contraída, a probabilidade de você ter uma lesão do canal, né, da pelve, da vagina, né, durante essa passagem é mais alta, né? Quando aquela musculatura pela analgesia ela tá relaxada, ela tá tranquila, a paciente está sem dor, né? Eu também tive um parto normal e o meu também foi com anestesia, né? E a analgesia ajudou demais, porque você relaxa aquele assoalho, o bebê passa de uma forma, por exemplo, o meu parto, eu não tive nenhum ponto, eu não tive nenhuma laceração, eu não tive nada. Então, assim, foi um parto que eu me recuperei muito rápido, né? E eu fiz a analgesia de parto. Então, isso é um aliado da mulher. Então, a gente ouve muita coisa, mas, assim, a preferência da mulher, ela tem que ser... ela que manda, né? É a mulher que manda. Mas isso tem sido cada vez mais frequente, assim. Você certeza. tem encontrado muito no dia a dia aquelas mulheres que querem realmente sentir o parto, né? Ver desde o início as dores. Sim. E a gente chama de humanização, né, do parto. Acho que entra dentro desse conceito, não é isso? Sim. Mas assim, quando eu cheguei em 8 centímetros, porque até então eu tava aguentando. Aí fui pra banheira. Gente, aquilo me aliviou muito. Eu não acreditava que tinha esse efeito, assim. Sim. Só que assim, eu ainda não tava tão no final. Então, quando eu saí da banheira... Que hospital você tava? Na Promatre. Tá, e já estavam preparados, já estavam te esperando. Sim, nossa, super bacana o quarto, tinha essa banheira. É um quarto especial, ele tem luz do teto, parece umas estrelinhas, a luz abaixa. Legal. Ele tem uma banheira, a gente chama sala delivery, assim, que tem tudo lá, tem tudo, é uma estrutura super específica para parto, né? Que realmente o banho é a parte que mais relaxa. Por quê? Porque ele relaxa a musculatura. Ele tem um efeito da analgesia, por exemplo, entendeu? Não tão intenso, mas o parto, essa parte do banho, eu também fiz uma preparação pro meu parto. E a minha fisioterapeuta falou, olha, quando você começar com as dores, quando você estiver já, né, no processo para ir para maternidade, ou você estiver com muita dor, use como o seu último recurso o banho, porque realmente vai ser aquilo, vai te dar um grande alívio, né? Porque ele faz um relaxamento. E aí você consegue tolerar mais um tempo. Mas o importante, não tem hora para entrar com anestesia durante o trabalho de parto, tá? E ele vai evoluir bem, independente do momento que você entrou. Não vai ser ele um fator limitante para você não conseguir ter o parto ou para você ter melhor. Mas, por exemplo, se a pessoa, tem anestesia cedo e ainda não tem a dilatação, daí não atrapalha, assim? Não, mas a gente vai buscar essa dilatação, entendeu? Então, todas as pacientes, né, obviamente, elas vão começar com uma dilatação menor. Algumas vão induzir o parto, né, e outras vão começar com o trabalho de parto, já igual aconteceu com você, né, fisiologicamente, isso vai acontecer. E, independente do momento em que fizer a anestesia a gente chama de só uma analgesia. Como funciona? Né? Ela vai minimizar a dor, ela não vai bloquear os músculos, ela não vai bloquear a perna, a paciente vai caminhar normalmente. O que vai acontecer é que à medida que o progresso do parto vai se dando, né, a gente vai acompanhando essa evolução ao lado do paciente, a gente vai aplicando mais, vendo a necessidade de aplicar mais anestesia. Como é feita essa anestesia? São duas, né, geralmente, que a gente faz anestesia para o parto, que chama duplo bloqueio. Então, é uma raquianestesia, né, e dentro dessa, e com a mesma agulha, a gente faz uma peridural e passa um catéter para ficar lá dentro. Esse catéter,
é bem fininho, né? E a gente vai reaplicar a anestesia à medida que a paciente tenha a necessidade. Então, à medida que ela vai... Essa primeira anestesia que é feita na RAC é para a paciente perder aquela dor intensa. Né? Daquela angústia, né? A angústia máxima que ela está sentindo, porque realmente as dores, à medida que o parto vai evoluindo, elas vão ficando mais curtas as contrações, os intervalos. Isso que é o problema. Então ela não se recupera da dor. Não conseguiu me recuperar. Você sentiu que você não estava se recuperando? É isso, porque no início tipo, eu ficava toda contraída, da enfermeira vinha, calma, relaxa, que eu ficava assim, tipo... Eles falam, concentra no períneo, mas dá pra concentrar com aquela dor toda? Até que eu conseguia, assim, só que quando eu tava com um intervalo ali de quase 1 minuto, sei lá, depois começou a ficar muito pouco intervalo. Aí eu cheguei num limite, eu falei assim, difícil. Gente, agora e esse eu quero limite essa analgesia, pode foi trazer essa analgesia. Foi com outro... 8 centímetros. Chama anestesia. Então, e às vezes a paciente já tá muito cansada. Muito cansada. Entendeu? E o trabalho de parto, ela exige um condicionamento da mãe. Sim, a Júlia é preparada, fez ginástica, a gente acompanhou, não ganhou peso. Não, Isso é super importante no trabalho de parto. Então a mãe que ela tem o controle de peso, que ela permaneceu fazendo a Júlia era a paciente perfeita, né? Ela se preparou ainda com a fisioterapia, que eu achei também essencial. Eu fiz poucas sessões, mas pra mim já foi muito importante, porque me auxiliou tanto no trabalho de parto, a respirar, aprender alguns movimentos para o bebê, ajudar o bebê a descer, né? Quanto na força em si a se fazer na hora do parto. Porque a gente só faz força na hora que nasce, tá? O trabalho de parto, ele não é que você faz força o tempo todo que você fica lá, não. Você sente as dores esperando a dilatação e o bebê se encaixando, né? Então, e também, além de tudo, no processo do trabalho de parto, às vezes a gente precisa... dar um empurrãozinho. Esse empurrãozinho é com o quê? Com a ocitocina, que é aquela droga que a gente liga na veinha da paciente, que ela vai estimular as contrações uterinas, ela vai aumentar aquele tônus, né, das contrações. Então isso daí piora muito a dor. Isso que eu ia te perguntar, a ocitocina ela é sempre associada à analgesia ou não, necessariamente? Maioria dos casos, né? Quem vai definir a hora de entrar, existe um método, né? Que o ginecologista, ele, assim que você iniciou a dor, chama partograma, que é um gráfico em que ele vai ver os períodos em que ele tem que agir de algumas formas durante aquele parto. Ele vai acompanhar a evolução do parto. Então, tem alguns períodos, né, que ele percebe que a evolução, ela precisa de um empurrãozinho, que é a ocitocina, tá? Já fizemos muitos partogramas, né? A gente faz muito isso durante o internato, a residência de medicina, né? Hoje em dia não faz parte da nossa rotina, mas isso ainda se usa, né, o partograma. Então, em alguns momentos, o médico ele precisa intervir de uma forma que ajude a acelerar aquele processo, né? Quando para a progressão natural. E quando você entrou na banheira, como é que foi a sensação, posicionamento? Tem um posicionamento Foi correto? engraçado, porque assim, aí a minha irmã gêmea tava lá, ela conseguiu me acompanhar. Daí ela falou assim, ela tava já algumas horas lá esperando, lá fora, não sabia do que estava acontecendo. Aí ela disse que quando ela entrou, ela tava esperando me ver assim, toda escabelada, acabada, suada. E eu tava na banheira, eu tinha acabado de entrar, eu tava assim... ouvindo música, tem uma música na sala. Tipo, eu tô na sala. Porque é impressionante como eu relaxei. Gente, foi assim, ó... né? 80% das dores sumiram, assim. Olha, que legal. Juro pra você, só que não pode ter, né, parto na banheira agora. Ah, não pode? Não pode, pra nascer tem que ser fora, assim. Mas... Então eu também, aí eu tive que sair, né? É mesmo? E aí também pra avaliar a dilatação, né? Isso, Aí eu tive que sair. ela vai sendo examinada durante todo o processo, né? Então a cada hora, mais ou menos, o médico, a enfermeira que tá acompanhando o parto vai fazendo, né, a avaliação clínica mesmo e vendo como está progredindo a dilatação e a descida, né? Porque não é só dilatar. A paciente alcança a dilatação máxima, né? Dos 10, aproximadamente 10 centímetros, mas o bebê não desce da forma como deveria descer, né? Então isso aí também é um fator. Então isso aí tudo tem que ser acompanhado, tanto a descida quanto a dilatação. Você entrou, como é que foi a dilatação? Ela se manteve? Não, aí acelerou bastante. Acelerou? Só que aí foi que eu saí da banheira e aí quando eles foram avaliar, eu tava com 8 centímetros.
E foi ali que eu comecei a sentir muita dor. Eu tava, gente, agora tô com muita dor. E eu acho que o meu útero ainda tava meio virado. Alguma coisa assim que eles falaram. O bebê não tava encaixado Não, ainda? ela tava encaixada, mas eu não sei se era a posição do útero, alguma coisa assim. Que daí eles falaram assim, e eu não tava com a fisioterapeuta pélvica pra me mostrar os movimentos certos, então eles falaram assim, ó, ainda vai algumas horas. Deu, algumas horas. Nossa, algumas horas? Eu falei, eu não vou aguentar. Quantas horas? Algumas horas. Aí ela pediu anestesia. Aí eu falei, cadê a... Cadê? E aí, o que você achou da anestesia? Bom, Ficou e com aí... medo, né? Pra começar, todo mundo tem um pouquinho de medo, ou não? Foi tranquilo? Não, na analgesia não, porque até então eu achei que eu ia ter o parto normal, né? Falei, não, analgesia tranquilo e tal, eu nem tinha deixado colocar catéter, nada, porque eu achei que eu ia ter o parto sem nada, né? Aí nesse momento veio, né, eles deram, e aí, nesse momento, gente, eu relaxei assim, nossa. Na hora que começou a E colocar começou a dar a medicação efeito, pra dor. gente. Qual que é a medicação pra dor nessas horas? Ah, dei provável. Quando a gente faz na própria, né, no próprio bloqueio, na própria RAC ou na peridural, na RAC a gente associa a morfina e fentanil, que também é um opioide, assim como a morfina, só que ele é 100 vezes mais potente que a morfina. A gente usa uma associação entre morfina e fentanil na RAC anestesia e na peridural, que é onde fica esse catéter, a gente associa apenas o anestésico local, que é uma forma de proporcionar essa analgesia mais frequente. E o seu foi aí, com os dois, peri e RAC. Então, não sei. Provavelmente. Muito porque provavelmente. foi por aqui, né? Não, você não fez nas costas a anestesia? Só depois. Primeiro foi por aqui. Ah, tá. Porque assim, aí a bolsa não tinha estourado ainda. Ah, então você ainda tava tinha sem essa questão bolsa ainda. rota ainda. Aí ele falou assim, quando a gente estoura a bolsa, vai acelerar muito o processo e vai doer muito mais. Só que eu já tava no meu limite da dor. Aí que eu optei pela analgesia. Opa, obrigada. Aí ele falou, não, então vamos fazer a analgesia primeiro, daí a gente estoura a bolsa. Só que aí quando estourou a bolsa, tava com mecônio, bastante mecônio, né? Que é o cocôzinho do nenê. Aí mudou todos os planos. Aí Ele né, fez cocô já. Sim, ela já tava, né, assim, Aí não teve jeito. Aí ele falou assim, não, mas calma que, né, nem sempre precisa ir pra uma cesárea quando tem mecônio, né, se for uma coisa rápida ali, daí ainda dá pra continuar. Só que aí ele avaliou que essa coisa do útero, que ainda ia demorar mais um pouco, e aí quando eu tava deitada, relaxando, eu vi que meu marido tava na sala atento, né, conversando com o doutor. Eles falaram assim, não, tá oscilando um pouquinho a frequência cardíaca da neném. Daí, assim, e eu já tinha conversado muito com o médico, tipo, eu quero muito um parto normal, eu quero muito um parto normal. Aí, tadinho, ele veio pra me falar assim, Julinha, falei, doutor, eu já sei, pode me levar pra cesárea. Porque quando a criança começa a variar, não. você não quer mais saber de nada, você quer que a criança Nossa, fique com bem, saúde. né? Nossa, pelo amor de Deus, Nossa, não. Assim, eu sou gente super mantém, a favor né? do parto normal, né? Eu já conversei com várias mães até lá no meu canal. E assim, até com algumas que são bem radicais, assim, sabe? Só que, gente, quando chega nesse momento, Sofrimento sabe? da Não criança. dá, em primeiro lugar. Eu também sou super a favor do parto normal, mas Mas sofrimento a da cesárea também tá criança, aí né? pra salvar vidas, né? Não, com certeza. Verdade. Nesse momento, eu assim, ó, não pensei em outra coisa. E eu lembro até que o meu pai, ele conversando comigo um dia antes, ele falou, mana, mas se precisar uma cesárea, né, você vai fazer, né? Eu vou fazer, mas eu vou ficar muito triste e tal. Mas nesse momento, eu não pensei um segundo. Claro que não. E eu fiquei muito feliz, foi a melhor coisa, assim, ter feito a cesárea. Aí veio aquela anestesia. Aí veio. Aí veio, gente, eu não vi no momento, mas eu vi as fotos depois eu... Ainda bem que você não viu, ainda bem que você Eles não me viu. seguraram, né? O doutor me segurou, assim, porque eu ainda tava tendo contrações, né? Então eles me seguraram. E aí, eu lembro que foi por aqui, né? Aqui por trás, assim. Isso. E aí, bom, aí fui... Uma peculiaridade da anestesia pro parto é que no geral, né, no normal, né, quando a gente vai fazer anestesia regional, assim, a RAC ou a peridural pro parto, a gente não, nos pacientes sem ser as mães, né, a gente ceda o paciente, né, que o paciente relaxa mais, ele está um pouquinho ansioso com o ambiente, ele fica mais tranquilo, mas nesse caso, como ela vai ter um bebê, como ela, né, quer ver estar lá, né, a gente não vai tirar essa parte da mãe, então a gente não ceda a mãe para fazer a anestesia. E apesar de você ter dito, né, que realmente a agulha é grande, mas ela é muito fina.
tá? Ela é muito mais fina mais e ela fina. dói muito menos do que, por exemplo, pegar a veinha no braço, que a gente Eu pode nem exame. senti. E a gente faz uma anestesia local, um botão anestésico antes de passar essa agulha. Então a gente faz uma anestesia na pele que com uma agulha menor que uma de insulina, um fiozinho de cabelo mesmo, pra você não sentir nada mesmo. Então hoje em dia a RAC ou a peridural, a gente fazendo esse botão anestésico, a gente não sente nada, né? Então não sente nada. Então é muito tranquilo. Quando eu vou fazer esse tipo de anestesia, eu sempre converso com as pacientes, elas têm muito receio, mas hoje em dia as agulhas são extremamente delicadas, são muito mais finas do que muitos anos atrás eram, né? Que era comum a paciente ter dor de cabeça depois, hoje em dia é uma coisa muito menos comum, né? As agulhas são muito fáceis de usar, de manusear, e com o botão anestésico, né, que é essa anestesia na pele, você não sente a dor que você imagina que vai sentir com uma agulha que é relativamente grande, porque ela precisa atingir um espaço, né, ali próximo da coluna, que onde o anestésico vai ser injetado. Então, assim, é muito tranquilo, né? Sim. É óbvio que existem mitos e que as pacientes têm uma ansiedade em relação à anestesia, mas a anestesia é sempre, né, 100% das vezes, ela é uma grande aliada da paciente. As pessoas não têm que ter esse receio em relação a isso, né? Obviamente que tem o local que você tá, um anestesista que seja capacitado, etc. Mas, assim, na maioria, grande maioria das vezes, a anestesia vai auxiliar, assim, muito no seu trabalho de parto ou na sua cesárea, que é uma coisa que a gente precisa fazer para o bebê nascer, né? E é o que você falou, eu também tive parto normal e na hora que eu tava lá, né, naquele momento, eu falo assim, o que vier é o que o meu bebê escolher vai ser, né? Se tiver que ser cesárea, se tiver que ser parto normal, o bebê é quem manda, né? É verdade. Então ele que vai definir a forma com que ele vai precisar vir para o mundo, né? Se o parto normal ele flui maravilhosamente, se tudo acontece no tempo que tem que acontecer, ele é perfeito. Se não é assim, a cesárea é excelente também, é um meio super seguro e tal de nascer. E os GOs, eles estão extremamente, né, acostumados com esse tipo de situação, né? Quando a mãe quer, às vezes o parto normal, mas eles sempre têm esse cuidado de conversar e de fazer o melhor pro bebê, que isso é o mais importante, porque depois, né, tem uma vida toda pela frente, você nunca vai se impor a sua vontade em relação ao bebê que vai ter uma vida por aí, né? A Suzane nasceu com quanto de peso e de estatura? Gente, me deu um branco agora. Eu pesei ela agora, ela tá com 6,4 kg. Gente, quanto que foi o dela? Meu Deus, me deu um branco. 3, eu acho que 3,260. Acho que 3,260 e 49 centímetros. Olha, tamanho 49. ótimo. Nasceu tamanho ótimo. Muito bom. Tá crescendo bem ela, tá? Graças a Deus. E eu acho assim, voltando ali a questão do parto, das contrações, porque o meu leite logo desceu. Então, eu não sei, eu fui pesquisar, eu acho que também tem a ver a questão das contrações, de ter passado por esse processo, né, do parto normal, do início do parto normal, mesmo que o desfecho foi uma cesárea. Eu acho que isso é muito importante, por isso que tem mães que vão direto pra cesárea, né? Então, eu até lá no meu canal, eu tento, né, assim, indicar as meninas a tentarem pelo menos o parto normal, pelo menos as contrações, aí claro, se precisar cesárea. Tentar, né? Toda a fisiologia. Tem a ver extremamente. A Você liberação falou, tem de a ver, porque ocitocina. esses hormônios, principalmente a ocitocina, ele tem essa capacidade de fazer esse estímulo hormonal no corpo, né? Então, quando a mãe entra no trabalho de parto, independente dela ter cesárea ou não, por isso que às vezes não é tão indicado você agendar a cesárea, porque você você perde esse processo. Se você quer cesárea, por exemplo, né? Só que você espera você entrar em trabalho de parto, você vai ter esse estímulo, né, da ocitocina e tudo no seu organismo. Então, aquele colostro, que é aquele início do leite, né, que vai descer, ele vai vir com mais facilidade para aquela mãe que esperou o trabalho de parto. Óbvio que, né, às vezes... Claro, tem casos que tem cada um de um jeito, né, nessa parte de gestação.
né? Tudo É pode verdade. acontecer, né? Nada é regra, né? Isso Com é certeza, isso, mas é assim. super legal, importante quando a mãe espera esse tempo do trabalho de parto acontecer. E você ficou muito cansada depois do parto, depois que passou a anestesia? Teve Pois é. dor, não teve? Aí daí durante, né, o parto na cesárea foi super tranquilo, eu realmente tava super acordada, assim, eu fiquei deitada lá e tal, tava meio que, acho que as mãos estavam presas, assim, mas eu tava acompanhando tudo, eles colocaram até um iPad, assim, Você pra colocou mim. aquele campo, que legal! aquele campo transparente? Não. Porque hoje em dia tem, Não, hoje em dia lençol, até tem tanta coisa nesse universo Olha. de gestação Campo que tem transparente. campos, são tecidos, né, panos, né, que a gente coloca que são impermeáveis, né, sobre o paciente, né, depois que você faz toda aquela limpeza, asepsia, né, chama antisepsia, é você proteger o paciente, né, as áreas que estão estéreis, né. Então, hoje em dia, para o parto, eles têm um campo, né, um pano que é transparente, que é tipo um plástico, que é que você vê o seu parto lá, você vê o seu médico lá fazendo. Mas eu acho que o iPad dá pra ver até melhor. Deve dar Sim, tudo. Você porque conseguiu aí ver todos a os minha irmã detalhes. ficou com uma GoPro aqui no Que legal. capacete dela, assim. E aí ela ficava filmando E você e aí eu vendo conseguia tudo. acompanhar no iPad tudo. E ela não assim. desmaiou, não? Que tão boa! Isso acontece, viu? Às vezes acontece. E não é infrequente, do pai Ela foi desmaiar. firme. Ela foi Pois firme, é. tanto que depois ela saiu, ela perguntou assim, porque ela viu toda, acompanhou depois, né, eu com as contrações, tudo dela foi lá com o obstetra. Será que teria uma terceira via de parto? Porque ela viu ele abrir, porque é uma cirurgia, né? É uma Sim, eu ia falar. cirurgia. Assim, deu tudo certo, graças a Deus, mas são as 7 camadas da pele que abrem E qual a tal. sensação de você anestesiada vendo abrir camada por camada? Não, eu na verdade, sinceramente, essa parte eu não olhei. Eu não Ela Eu falei assim, olhou. vocês me Essa avisem, por parte. favor, na hora que ela tiver pra nascer. É Eu mesmo, você olha, não- quis olhar. Eu imagino, deve Não. ser Ai, uma aflição, né? Eu fiquei só conversando lá com a enfermeira e tal, perguntando se ela tudo bem. Aí quando ela tava pra nascer, Tava pra nascer, aí eu olhou. quis, nossa, emocionante. Aí Muito nossa, emocionante. e você já daí assistiu o vídeo do... Aí assisti, depois, porque esse aí, né, que ela filmou, daí Sim. depois eu assisti, depois eu consegui. Legal. E nasceu cabecinha, Nossa, foi a coisa mais primeira. fofa, assim. Daí e ela nasceu assim, já com uma cara olhando assim pro Já. tipo, como é que eu tô, né? E chorou rápido. Aham, chorou. Nossa, aí é muito emocionante. É assim, é o momento assim, foi o momento mais especial da minha vida. Assim, sem dúvida, né? Já vivi muitas coisas, mas esse superar. momento, Muito né? bom, Porque né? você tá ali 9 meses e tal na gravidez, mas você não imagina como vai ser, né? Não dá pra mensurar, assim. Esse momento é... Com Nossa, certeza. parece que liga uma... Pra mim foi assim, né? Ligou uma chavinha ali, eu falei, gente, agora depende de mim. Eu É acredito verdade. que eu fiz esse ser, sabe? É. É Nossa, mágico, né? Muito mágico. mágico. É uma coisa que... E já mamou logo. Sim, eu sempre falei da Golden Hour, que eu queria... Assim, ó, eu nem me passava pela cabeça cesárea, eu juro pra ti. Então, eu fiz o meu plano de parto e eu falei, nem vou colocar cesárea, porque eu tenho certeza, me preparei tanto. Tipo, eu tenho certeza que eu vou ter um parto normal, né? Só que aí, naquele momento lá que eles falaram da cesárea, eu falei, ó, só que assim, a primeira coisa que eu quero é que tragam ela pra mim, né? Eu quero dar de mamar e tal. Então foi super tranquilo, assim, eles super respeitaram, aí trouxeram ela assim na invertida, né, colocaram a cabecinha por aqui, ela já foi impressionante, né, Olha, que o bebê, o graça. instinto já vai assim. E o seu reflexo. também? O seu também? Também. Gente, É. vamos pedir um cafezinho? Você Mas, tá amamentando? Você tá podendo café? Eu tô, aliás, tô precisando, porque essa noite eu já dormi umas 3 horas. Ah, eu vou querer um chazinho Obrigada, calmante. Ixi, tá nervosa. Eu vou querer um chazinho calmante. E ela tá acordando de quanto tempo? Pois é, ela teve um período aí, né, com 3 meses, que ela tava dormindo 6 horas seguidas, assim, durante a noite. Tava super tranquila, mas agora ela voltou a acordar mais seguido. Só que o pediatra falou que é super normal. Na verdade, não é tão normal ela dormir nessas 6 horas. E ela tá super bem, que ela acorda, às vezes tá incomodada com a barriguinha, né? E Olha aí que graça. quer mamar. Isso. E ela fica assim 1 hora comigo, tipo mamando. Ela acorda que nem ela vai dormir, a gente dá o banho, a gente tá fazendo meio que um ritualzinho. Dá o banho às 19 horas, aí logo depois ela mama, tipo das 7h30 às 8h30. Aí ela já vai dormir, ela já entende que é o período que Ela ela já vai dormir. entende, assim. olha que graça. Aí
Tipo, essa noite dela acordou meia-noite, daí ela fica comigo da meia-noite a 1, depois ela acordou 13h40, 4 da manhã, daí ela fica até às 5, aí às 7 ela acordou de novo, aí fica mais 1 hora. Então, assim, é puxado. Eu imagino. É bem. Mas E Eu o fiquei seu bem também? esgotada, O assim. seu também? Mamando? No começo, né? Ele Bah, tinha primeiro aleitamento mês, exclusivo, então. os primeiros meses, até ele começar a dormir, né? Nossa, Períodos aí. maiores, isso aí realmente é um desgaste muito importante pra mãe, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Passa, eu só pensava em dormir. Sim. Isso que eu tenho uma rotina, né? Mesmo como anestesista, por exemplo, na época que eu tive o meu neném, eu tava no final da minha residência. E a gente e eu tinha uma rotina assim de trabalhar, inclusive na gestação eu trabalhei até 38 semanas, bem no finalzinho mesmo. E eu dava plantão assim, 60 horas de plantão. Nossa, 60 horas? Muito tempo, eram vários A dias sem anestesista dormir. faz umas loucuras dessas, né? Isso, só que era um sono diferente. Eu Porque ia é um sono que perguntar, você não se recupera, assim, né? Porque tá sempre, todos os dias também. Por exemplo, o plantão, se você dá 24 horas ou 48 horas, no outro, algum dia você vai dormir. Tem um intervalo, né? No bebê vai acumulando aquele sono. E eu não tinha babá e tal. Então aquilo eu abracei, né? De cuidar e tal. Então foi bem difícil. Mas a gente sobrevive. Sobrevive. Mas tá lá, muita mudança, né? faz parte. Depois também você se adapta, o bebê vai melhorando algumas essas características. Você vai ficando mais tranquila, né? Tem que ter uma rede de apoio, né? O marido ajuda, gente, isso é muito importante. O marido só não ajuda a amamentar, né? Se pudesse, ele até dava de mamar. Ele fala assim, é justo? Como que eu não posso deixar de mamar? E é tão bom, é muito prazeroso. Eu, pelo menos, eu sim. amei essa parte de amamentar, era muito bom, era um carinho, assim, uma troca insuperável, E foi maravilhoso. Eu tive problemas no início, ainda além de tudo, né? Assim, Isso é normal, gente, foi muita né? mudança. Todas as mães, né? Eu também trabalhei até o final, 40 semanas, eu tava ótima, energia assim, 100%, todo mundo falando, você não vai parar. Eu, gente, eu tô ótima, por que eu vou parar, sabe? Depois eu paro, né? E aí, quando ela nasceu, eu lembro a gente saindo da maternidade, ainda passei, que daí a gente foi pra casa da minha sogra, porque a gente tava vendendo apartamento, ainda fazendo mudança, né? Nossa, muito e agitado. Aí, pode entrar, né? Pode, eu acho que é o nosso chá, o nosso café. Por favor. Obrigada. Muito obrigada, dona Nara. Deixa aqui com a bandejinha, tá? Muito obrigada. E Todo aí, mundo pediu água? Isso, obrigada. Aí, nesse Só momento, eu pedi chá. Obrigada. Saudável, bom. Pra eu ficar calminha, chá calmante. E aí, nesse momento que eu até tava voltando, eu passei lá no apartamento e eu, tipo, lembrei da minha vida como que era, né? Essa correria, tudo chegar, ser livre, assim, fazer o que quiser, sabe? E de repente mudou tudo. Então é tudo muito junto, é a falta de sono, eu tive problemas nos mamilos porque eu tive muita dor, muita fissura, assim, por 25 dias. Só no 26º dia que eu comecei a amamentar sem dor. Assim, ó, carne viva, fiz de tudo. Laser, fiz compressas de chá, de camomila, chá preto, pomada disso, pomada daquilo, sol, tudo que vocês imaginam eu fiz. Peguei uma consultora de amamentação, mas demorou muito o processo, porque a cada hora ela tava mamando, então não tinha como cicatrizar. Se recuperar. Mas hoje eu falo, nossa, graças a Deus que eu consegui, sabe, que eu insisti, não desisti porque é muito prazeroso. Nossa, é assim, né, o leite do amor que eles falam. Assim, O que eu fiz, eu tive esse problema, assim, uma vez eu tive, porque assim, a gente tem a sorte, mas isso não quer dizer nada também, de durante o processo da faculdade, tudo a gente vê muito, né, acompanha as mães, e aprende um pouquinho como é a pega, como deve ser feito e tal, mas na hora em si de fazer é diferente, né? Eu fiz mais curso que a gente antes, você acredita? Você fez curso? Eu tinha facilidade de dar mamar, Vai dar certo. e eu tinha facilidade com uma mama, com a outra eu tinha mais dificuldade. Isso é uma coisa, né? Cada um é cada um. E quando eu tive um episódio de rachadura, um pouquinho, me doeu muito, o que eu fiz foi tirar com a bomba daquela mama que estava machucada, para não parar o leite e tal, e ofereci até na mamadeira o meu leite para ele, por 1-2 dias, para dar uma recuperada na mama, para eu conseguir prosseguir, entendeu? Então foi o que eu fiz, porque a mama com a bomba, ela não rachava, não piorava. Então eu consegui recuperar e aí dar
continuidade da amamentação, né? Oferecer um pouquinho da mamadeira com o meu Dá um leite. intervalo. Eu fiz isso também. melhorou. Só que aí, bom, é que assim, tudo eu falo, gente, tem a teoria e tem a prática. Eu estudei certeza. muito na gestação. E como eu queria amamentar, tinha essa questão da mamadeira, da confusão de bico, da confusão de fluxo, de não dar chupeta, de não dar mamadeira. Então eu tinha isso na minha cabeça. Não, eu não vou dar nunca mamadeira, não vou dar chupeta. E aí eu cheguei nesse processo, né? Eu falei, bom, vou tirar com a bombinha, porque me aliviava muito. Eu falei, não, agora eu vou mudar de outra forma. Só que eu não queria dar mamadeira, nem tinha comprado mamadeira, assim. Aí como que eu vou dar, né? Bom, eu acho que a gente tem que fazer depois um capítulo aqui só de amamentação. Vamos fazer! Vamos Aí tive que fazer! dar na sondinha no dedo, não sei se vocês já viram finger feeding, que aí o meu marido podia dar, ele tava realizado, né? Que ele tava de mamar. Sim, e a Suzane, graças a Deus, se adaptou a tudo. Eu mudei a posição, não, até de cabeça pra baixo, eu acho que ela mamou assim. A minha mãe só olhava assim, gente, coitada dessa criança, mamãe, ela tá ótima. Ela tá ótima, tá crescendo, tá ganhando peso. É, tendo leitinho ali, ela tá bem. Então, nossa, eu passei por muita coisa assim, esse mês foi bem intenso. E você tá em amamentação exclusiva? Tô. Só leitinho, Tô. ela não tá... Mas eu tive que, na segunda semana, porque assim, o bebê perde um pouco de peso, Sim, né? é normal. Normal perder. Mas ela perdeu, assim, 3%, assim. Foi pouco. Só que quando a gente chegou em casa, até a outra semana, ela não ganhou nada. Não ganhou peso. Por isso, porque eu não conseguia deixá-la muito tempo no meu peito. Ela vinha mamar e eu falava, tá bom, tipo, eu acho que ela já mamou, né, assim, e não tava bom ainda, ela precisava até um pouquinho mais. E aí, então assim, nesse período foi bem difícil, e daí o pediatra falou, acho que a gente vai ter que entrar com fórmula. E outra coisa, que gente, Outra coisa que tudo que eu falei. Não, Não, tem porque regra. eu não vou dar tem fórmula regra. pra minha filha. Não vou dar fórmula, chega lá, precisa. Aí eu, Você fala só mães más, só mães más que, né? Que Não, isso não existe. que não usam fórmula, aí você vai, você cai na é fórmula. incrível. Nossa, eu falei, no momento que ela nasceu, É incrível. muda tudo, assim. É claro que a gente tem que ter um ideal, né? A gente tem que, sei lá, seguir uma orientação e, né, almejar alguma coisa, tem mas que quando o insistir filho nasce, também, você vê né? que não tem Insistir. regra pra nada, né? É. E são muitas variáveis. Você não viu E nada aí, ainda, espera eles ficarem adolescentes. né? Espera eles ficarem adolescentes. Mas eu dei um pouquinho só de Colocarem o formações dedo na nesse período. tomada, é uma delícia. Você sai correndo atrás da criancinha, eles com o dedinho. Meus filhos, quando eram pequenos, eles eram tão assim, eles são super bonzinhos hoje em dia, mas eles eram tão terríveis que nós compramos vários protetores de tomada, daqueles que não tinham nem enfeite, que era para não chamar atenção. Era um Senão eles já iam plástico ali mesmo de arrumar. e ele era... Eu não conseguia tirar, tinha que pegar uma chave de fenda. Eles, você sabe que eles não tinham o que fazer? Eles passavam o dia inteiro. Até que uma hora eles arrancavam. Aí davam, então eu falava, ai, mas o que foi que eu fiz? Eu tomo tanto cuidado, eu coloco o protetor, eu tiro tudo que é vidro do alcance deles. E não é que um dia... Eu tenho uma prateleira parecida com essas. Eles começaram a escalar a prateleira. Gente, acontece de tudo. Acontece de você não viu nada ainda. Mas é bonitinho, viu? Hoje em dia eu fico com saudade de lembrar dessas, a gente falava, essas artes, né? Sim. Querer enfiar o dedo na tomada. Escalar móveis, dá cada muita fase, A saudade. gente tem que ter calma, tem que tentar buscar ter bom Bom senso, senso. né? E entender e aceitar que cada criança é uma, que cada mãe é uma, cada fase da mãe é uma, por exemplo, tá tendo às vezes um problema de relacionamento, alguma coisa no trabalho, alguma coisa que está implicando naquele momento da pessoa. Então tudo vai ser muito individual, né? Então a gente tem que se perdoar, porque a gente sempre como mãe, a gente se sente sempre culpada, Verdade. né? Isso é hormonal, isso é de tudo, né? Da gente ficar tranquila para lidar com o nosso bebê e saber que ele vai sobreviver, né? Ele vai sobreviver. Né? Que a gente tem que ter esse bom senso, sempre né, tá apoiada no médico, naquele apoio mesmo aí, rede de apoio, que é o marido, a mãe, quem tiver por perto que puder dar uma força, né? E ficar tranquila, né? Tentar manter a sanidade, a calma, né? De entender, de aceitar cada fase, cada momento do bebê, né?
da nossa vida, que tudo vai se encaixando e a gente consegue, a gente passa muito isso pro bebê. Eu sempre achei isso, que o clima que é dentro da sua casa, ele vai passar pro bebê. Então ele vai ser, se você tiver muito nervosa, se tiver uma situação muito difícil, muito estresse, muita briga, alguma coisa, isso vai passar, né? Até durante a gestação, Com certeza, eu acho que o bebê, ele capta Sim. esse ambiente do celular, né? Então, quanto mais você for good vibes, assim, né? De tentar passar calma e tranquilidade, aquilo ali vai fluir dentro da sua casa, do seu filho, né? Pra você ter mais calma na hora de fazer as coisas, porque ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo, né? A gente nasce quando, né? Uma mãe, quando o neném nasce junto. Sim. A gente vai aprender com ele. E eles não vêm com manual de instrução. Não vem com manual, cada criança é específica, é assim, né? A vida. Verdade. Não, mas gente, a Suzana é super calminha, ela, nossa, é uma bênção, assim, e eu tô contando aqui, né, esse lado, mas tem o lado que é muito prazeroso, que é maravilhoso, eu tô assim... Eu não sei como eu vivia sem ela, assim, antes. É verdade. É demais, assim. Depois que eles nascem, parece que eles sempre existiram. É incrível. É verdade. Eles ocupam. É muito amor, né? Ocupam tudo. Você não sabe ainda. Ainda não Mas sei, ela tá aqui estou de olho. Está na de olho. conversa aqui, trocando as ideias. Já Vocês. vai anotando. Olha, Olha, faça um tudo. manual, porque como disse a Júlia, não funciona. Tudo que você Não vai adianta conseguir fazer esse manual, então, eu tô sabendo. Mas, Júlia, o que você achou assim, de mais difícil de todo esse processo? Você tem alguma coisa assim que você faria diferente? Ou então que, Pois é. que você... alguma dica pra mim. Sim, essa questão que nem da amamentação, né? E aí eu parava pra pensar, gente, talvez se eu tivesse me preparado mais, né? Mas eu fiz curso. Eu juro pra vocês, eu fiz o da Promatra, eu fiz com consultora, assim, pra mim tava tudo certo, sabe? Tudo certo. Tipo, vai dar tudo certo. Então é bem isso que ela falou, eu acho que assim, a gente pode até ter um ideal e tal, mas você vai sentir, assim, no momento, sabe? Como vai ser com a sua filha, depende da rede de apoio. Rede de apoio é muito importante. Isso assim, ó, ou o marido, ou a tua mãe, ou uma amiga, ou uma irmã, assim, é importantíssimo, porque você vai precisar. Eu sempre fui super independente, fazia tudo sozinha. Eu só falava, alguém pega isso pra mim, alguém pode fazer isso pra mim, alguém... Porque você precisa de uma ajuda, sabe? Eu, assim, ó, tiro o chapéu pras mães que, sabe, conseguem criar sozinhas os filhos, assim, porque realmente é um desafio imenso, sabe? E eu tenho amigas, assim, que moraram fora do Brasil, separadas, não tinham babá, não tinham rede de apoio. Nossa, é uma aventura. E cuidavam, né, da E casa, dá tudo cozinhar, certo, e né? dá tudo Então, você certo, tem que sim. ter A essa bebê é a coisa tranquilidade. mais incrível, assim. E o que a minha amiga fala é assim, que daí também o lado bom é o vínculo, né, mãe e filha, assim, ela disse, daí eu pude criar do jeito que eu quis, né, e a bebê tava sempre ali comigo, então dá tudo certo, realmente. Eu achava assim que no primeiro mês eu falei, gente, esse mês, não sei, tipo, não vai acabar, não, essa dor não vai sair e passa. Realmente, assim, né, o mantra, né, que eles falam do primeiro mês, que vai passar e realmente passa, assim. Mas eu acho que foi a amamentação. O mais difícil pra mim, assim, foi, então, uma consultora de amamentação também, quem tiver condições. É que assim, hoje em dia no YouTube tem vários vídeos bons, Verdade. mas tem alguns vídeos também que, né, que tipo assim... Tem que ter cuidado com a tem que ter quantidade de cuidado, tem que informação que procurar tem na profissionais internet qualificados, também, né? igual o pessoal aqui da Human Clinic, né, que aqui vocês podem, de olhos fechados, confiar em todo mundo. Mas também tem na internet outros vídeos aí, blogueiras, às vezes que, tipo, não é assim, gente, sabe? Não dá pra seguir qualquer informação que elas passam ali. Pegar uma profissional qualificada, acho que é importante, né? Aprender a pega, isso aí já é meio caminho andado. Ótimos conselhos. Gente, o papo está ótimo, mas nós temos que deixar a Júlia amamentar a Suzane, senão daqui a pouco ela começa a chorar de Gente, meu fome. peito já tá começando, já tá. Quando vai Sim, chegando tudo isso. a hora, a gente vê que fica até É. mais túrgido. Sim. Foi um prazer conversar com vocês todas. E nós já estamos combinando outro papo com outros assuntos interessantes. Então, um beijo para todos, gente. Beijo, Tchau. tchau.